Oi, gente, eu sou a Vitéria, eu tenho esse canal no YouTube e hoje eu vou falar sobre o alinhamento dos planetas de amanhã, tá? É um assunto que está causando bastante polêmica. Eu dei bastante pesquisada sobre essa questão para poder trazer para vocês. E primeiramente eu vou dar a minha opinião, porque eu não achei nada sobre, tá? Eu achei muita coisa falando sobre limpeza energética, sobre o véu espiritual que está caindo, sobre um monte de coisa. E eu prefiro dar a minha opinião realmente sobre o que eu acredito, o que eu acho e o que realmente está para acontecer, né? Primeiro de tudo, a gente vem para esse ano de 2025 como o ano de número 9, né? E as pessoas das religiões, de Umbanda, de Candomblé, elas associaram muito tanto o ano 9 quanto 2025, quanto sendo um ano de Yansan e Xangô. Então a gente vem trazendo, além do número 9, que é um número que traz muitas questões, como encerramento de ciclos, o fim, né, para que o começo ele possa fluir novamente. Na numerologia, vai de 1 a 9 os números. Então o 9 ele é o último número. Então, querendo ou não, esse ano é o último que a gente tem para realmente mudar as coisas na nossa vida. Então, se a gente não muda em 2025, 2026 vai ser a mesma coisa e as coisas vão continuar por mais 9 anos. Pois é, se assustem. Por mais 9 anos. Então, realmente, eu trago a energia de 2025 como um ano muito de mudança, gente. E vai ter essa mudança. Ó, a gente já tá em fevereiro. E fevereiro já tá assim, ó. Pra mim já passou super rápido e várias coisas aconteceram. Várias coisas mesmo. Não comigo, mas em pessoas à minha volta. Que são sempre, sabe, pontadas que te dá, tipo assim, cara, você tem que mudar agora. Se você não mudar, você não tá entendendo. Mais nada vai mudar na sua vida. E aí, a gente vem, né, para um ano de Yansan, com Xangô, e a gente pega o que desses dois orixás? Primeiro, são orixás que são totalmente, que trazem essa questão, né, da energia de organização, tá? Por quê? Xangô, justiça, e Yansan é os ventos. Então, a gente associa os dois a essa questão de ser organizado. Então, 2025 pede que a gente se organize em relação às coisas que a gente quer, né? Não tem como a gente querer tanto uma coisa, querer alcançar uma coisa, e a gente não se organizar para que isso aconteça, não organizar para as coisas realmente fluírem, tá? Fora isso, não se assustem com essa questão, de justiça. Gente, se vocês fazem uma coisa com medo do que pode acontecer, pode ter certeza que não vai adiantar de nada. A gente vai estar aplicando as coisas que a gente aprendeu lá, pelo menos eu, que vim, né, da religião cristã, que eu já fui muito evangélica, então assim, lá na Bíblia está escrito exatamente as coisas do pecado e o medo do pecado, o medo das pessoas irem para o inferno. Então, assim, você não faz porque você está com medo da justiça de Xangô? Você está com medo desse ano por causa da justiça de Xangô? Gente, vamos lá. Você tem que estar com medo das suas próprias ações, daquilo que você está pretendendo fazer que não é legal nem para o outro e principalmente nem para você. Porque tudo que a gente faz de ruim para o outro reflete muito mais do que tem aqui dentro do que no outro. E aí isso é preocupante, tá? E a Ansan, ela vem trazendo força, vem guerreando. Então, realmente, 2025 vai ser um ano que vai pedir muito esforço da gente. Mas não só pelo fato dos orixás, não pelo fato dessa questão toda numerológica, não, gente. É muito mais que isso. É energia, tá? E realmente, o mundo hoje, gente, é assustador, né? Mas se a gente parar pra pensar, o mundo hoje, ele tá muito doente. Não o mundo em si, mas as pessoas estão muito doentes. São pessoas deprimidas, ansiosas, e não só por conta disso aqui, ó, rede social. Eu acredito que o ser humano, ele conseguiu evoluir muitas máquinas e muitas coisas para que a gente vivesse muito bem, porém, o ser humano hoje, ele não consegue se evoluir, porque ele não consegue olhar para dentro de si. Pois é, gente, isso é preocupante. Então, sim, esse é um ano que vem despertando as pessoas de que elas precisam mudar, de que por mais que esteja seguro, esteja cômodo, elas precisam seguir esse caminho da mudança. Elas precisam seguir esse caminho de mudar e trazer mudança para a sua vida. Porque a mudança é essencial para o ser humano. Gente, vamos lá, a gente volta lá atrás, nos tempos primitivos. O ser humano ele evoluiu muito, 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 muito e ele tem que continuar evoluindo. A nossa capacidade mental hoje é muito mais baixa do que antes era. Por quê?
Porque hoje a gente não tem tanta necessidade assim de ficar pensando, raciocinando tanto. As coisas hoje estão muito mais fáceis, né? Você vai pela questão de IA. Você cria imagem, você cria texto, corrige texto e um monte de outras coisas. Então, assim, o ser humano virou preguiçoso. Ele evoluiu, mas para que exatamente ele evoluiu? Será que era para ficar mais cômodo? E aí a gente acaba não exercitando a nossa cabeça. Pois é, gente, a gente vem falando de alinhamento de planetas e é essa questão, sabe, que eu quero despertar em vocês, porque essa questão de alinhar os planetas, a gente entende que os planetas eles têm influência sim no mundo espiritual. Se não tivesse, não teria astrologia e não teria todo o significado que esses planetas eles têm nos signos, tá? E desculpa, gente, eu tô meio ruim da mente. Mas enfim, então a gente traz essa questão toda, tá? Da energia dos planetas. Então eles vão se alinhar. Nesse alinhamento, tá? É um alinhamento dos cosmos, dos planetas. Eles estarão alinhados. A energia deles também se alinharão. Então, cada planeta que trabalha uma questão da gente vai estar alinhado. Isso não quer dizer que estaremos alinhados. Isso não quer dizer que, nossa, vai acontecer muita coisa boa comigo. Não. Toda vez que acontece uma coisa assim, vocês precisam entender que a gente trabalha com luz e sombra. E o alinhamento do planeta, ele vai equilibrar sua luz e sua sombra. Só que será que você vai conseguir entender esse alinhamento? Você vai conseguir entender o que é sua luz, o que é sua sombra? Você vai conseguir conciliar os dois? Porque não é só o planeta, os planetas se alinhando. É a gente também tendo que se alinhar. Fora isso, a lua está nova e está em peixes. Eu gosto muito desse signo. Gosto mesmo. Eu conheço umas pessoas e elas são bem misteriosas. Eu confesso que, assim, são pessoas que imprevisíveis. Mas que elas sabem exatamente o que elas querem na vida. Sabia? Eu nunca vi uma pessoa de peixes indecisa. Eu nunca vi uma pessoa de peixes entrar numa situação que ela não sabe o que vai desenrolar, o que vai acontecer. Então, assim, lua nova, novos ciclos, novas situações. Novo, que é o que a gente precisa. E aí, a gente vem para peixes, que é um signo super intuitivo, tem uma percepção e é muito sagaz. Gente, pisciano, vamos lá. Passam despercebidos, você nem percebe a presença lá. E eles estão lá, analisando, observando, anotando tudo. Porque eles sabem exatamente a hora certa de agir, de fazer e de acontecer. Então, além disso tudo, os planetas estão se alinhando na lua nova em peixes. Não é só uma questão da gente se alinhar, mas também, tá? Já vou logo dizendo, que a questão espiritual estará mais forte a partir daí. Possa ser uma consciência coletiva, possa ser uma questão de algumas pessoas que estão adormecidas, elas realmente acordarem para a vida, e pessoas desenvolvendo outros dons ou querendo conhecer mais sobre a sua própria espiritualidade, tá? E eu não digo isso falando sobre religião, porque a gente sabe que religião é uma coisa e espiritualidade é outra, tá? Então, toda vez que a gente traz isso, é um despertar. Então, sim, o alinhamento dos planetas, ele traz esse despertar para a gente da consciência, não só da consciência nossa aqui, ser humano, mas também da nossa consciência espiritual, tá? Então, sim, algumas coisas estarão mais latentes. Aí você pode falar, ai, Vicky, mas eu não tô sentindo nada. Tipo assim, eu não senti nada, minha vida tá assim, tá assado, tá boa, tá ruim. Gente, vocês começaram em janeiro como? Vocês começaram em 2025 como? Diz pra mim um pouquinho como que você começou. Você mudou alguma coisa? Você tá fazendo por onde mudar? Porque não adianta a gente só reclamar, não adianta a gente continuar batendo na mesma tecla e a gente não falar, pera, pá, por que tá dando errado? Se eu olhar para minha direita, o que eu enxergo? E se eu olhar para minha esquerda, o que eu enxergo? Se você foca numa coisa, você precisa entender que você está focado. Mas você sempre tem que dar um giro de 360 graus.
Porque senão você não se percebe, você não percebe o mundo à sua volta e você não percebe absolutamente nada. E aí você fica assim, ó, quero, realiza, realiza, realiza. E aí? A gente não falou que precisa evoluir? Então as coisas a todo momento estão mudando, evoluindo, então a gente precisa estar acompanhando esse ritmo. E é muito rápido, não é devagar, é muito rápido. Então a gente precisa sempre estar dando essa voltinha pra gente olhar. Então, se sua vida não está da forma como você quer, da forma como você gostaria, então bora parar e dar essa olhada. Porque tem coisas que você precisa corrigir, coisas que não dá mais pra fugir. Então vamos encarar. Porque eu acho que assim, a gente não nasceu pra sofrer. A gente não veio pra esse mundo pra sofrer. Isso eu sempre coloco, tipo, não veio, sabe? Tem coisas que eu realmente não entendo na camada espiritual, mas um dia eu vou entender. E eu não tô falando sobre espiritual. Estou falando sobre coisas que acontecem aqui com a gente em terra, que às vezes a gente fica, poxa, mas por que acontece isso, né? Por que a espiritualidade permite isso? Então, assim, isso tá além da nossa consciência e um dia eu quero muito compreender. Mas, quando a gente tem autonomia, né? Quando a gente tem o livre-arbítrio de prosseguir na nossa vida, de caminhar para frente, de ir para frente, de se impulsionar, e a gente consegue se tirar daquele lugar e se botar nesse, então é a partir daí que a gente tem que fazer valer a pena, sabe? Não esperar, tipo, ai, o planeta se alinhar, ai, a lua cheia pra fazer isso, a lua não sei o que pra fazer aquilo, o signo tal, uma vela. Não, gente. Só a gente tem um poder inimaginável. Inimaginável, entendeu? Então a gente precisa entender isso, tá? Então, assim, lua nova em peixes, alinhamento dos planetas, dia 28 de fevereiro. O último dia do mês. Coincidência, né? Muita coincidência, gente. Caramba! Muita coincidência, tô chocada, assim. Sério, a espiritualidade, ela age de maneiras de detalhes pequenos, né? E a gente muitas vezes não percebe, sabia? Às vezes esse é o sinal que você tá pedindo. E aí tu vê esse meu vídeo, algumas palavras vão tocar e vai falar, poxa, eu tava pedindo um sinal sobre isso e a Vicky acabou de falar aqui pra mim. Você entendeu? Então, assim, vamos filtrar as informações que chegam até a gente, porque é muita informação. A gente tem informações sobre exatamente tudo. Tudo que a gente quiser e tudo que a gente não quer. A gente acaba sabendo. Então a gente precisa começar a filtrar isso, sabe? Então, sim, vai ser uma coisa linda de se ver o alinhamento dos planetas, né? Todo mundo aí, eu espero que vocês caçem um lugar alto para vocês verem, porque vai dar para enxergar, se eu não me engano, 5 ou 3 planetas. E vai ser muito bacana. Então, assim, ai, Vicky, mas tem algum ritual para me fazer? Tem sim. Vai ver os planetas se alinhando e vai ver a tua vida também se alinhando. Esse vai ser o melhor ritual que você vai fazer durante o ano inteiro. Esse vai ser o melhor ritual. Você pode ter certeza disso. Porque toda vez que a gente se olha, a gente permite abrir uma porta imensa dentro da gente. Sabe? Quando você entra aqui dentro e fala, opa, caramba, que bagunça que tá aqui. Como que eu arrumo? Você entendeu? Cabeça bagunçada não consegue criar, não consegue interagir, não consegue comunicar, não consegue fazer nada. Porque tá uma bagunça. E aí você vai estar aqui fazendo uma coisa, e a sua cabeça tá blá, 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 blá. Aí você para de fazer essa coisa, vai fazer a outra, e vai continuando nessa bola de neve, tá? Então, vamos olhar para si, vamos se alinhar também, vamos aproveitar o alinhamento dos planetas, vamos se alinhar, entendeu? Vamos se alinhar todo mundo aqui, vamos se alinhar, vamos sentir essa energia maravilhosa, tá bom? Então é isso. Eu vou perguntar agora nas cartas, porque, né, alinhamento dos planetas, uma coisa espiritual. Vou perguntar para as cartas qual que é essa energia. Desculpa, gente, a minha mesa tá meio bamba. Eu vou perguntar no baralho cigano, mas eu vou trazer também, talvez. Vamos ver como que eu tô sentindo aqui as energias, tá? Então a gente quer saber mais ou menos como que será essa energia de alinhamento dos planetas no mundo espiritual, né? E qual a influência no nosso mundo também, né, gente? Como seres humanos. Adoro. Elas caem no chão, gente, porque, querendo ou não, eu não tô fazendo em cima da mesa, né?
Mas bom. Então a gente vai lá entender um pouquinho só sobre isso. Última carta. Vamos lá. A gente estava falando sobre o quê? Olhar para dentro de si. A carta da Torre, ela sempre me traz isso quando é uma pergunta mais direcionada com algo espiritual. Além dela concretizar essa questão espiritual que já está acontecendo, que eu acabei de falar, ela fala muito essa questão de, olha, se olha. Vamos dar uma introspectiva aqui e a gente se olha um pouco, tá? E aí aqui vem falando, aqui pode estar falando muito dessa questão, ó, de vocês se conectarem bastante com o mentor espiritual de vocês. Né, de trazer conexões diferentes para vocês, conexões assim que vai realmente trazer algo diferente na vida de vocês, né? Mudar a percepção de vocês para algo realmente novo. A carta da cegonha é novo e a carta da raposa ela fala muito de perspectiva, porque a raposa ela não tá nem lá e nem cá. Ela é uma pessoa mais arisca, e, tipo, deixa eu ver onde que eu tô indo, deixa eu ver onde que eu tô pisando. Então, basicamente, a energia, tá, desse alinhamento é exatamente isso, a gente saber por onde a gente tá indo, né, porque pra gente voar, a gente precisa dar uma observada primeiro, antes da gente pousar, a gente precisa olhar o lugar, não é assim? Então, aqui pede muito isso, tá? Vocês acabaram de ver a Bela saindo do meu colo, é porque tava ameaçando chover e ela tem medo de chuva, gente. Uma querida. Mas a gente vem trazendo essas energias espirituais pra gente e a gente precisa entender também as nossas camadas. Eu lembro que quando eu comecei na Umbanda, a Umbanda, ela me colocou muito nesse lugar de tipo, cara, vamos mudar. Vamos mudar? Eu não sei se isso foi porque a minha principal questão era isso, a autocura, né? Não sei se foi isso, mas eu acho que a Umbanda, quando você entra na Umbanda, quando você inicia numa religião, a primeira coisa que ela faz é te mudar, né? Eu acho que esse é o intuito. A gente entra pra gente mudar. E a gente conseguir mudar o mundo, né? A nossa volta. Gente, vamos lá, tá? Essa carta vem saindo muito nas minhas tiragens. Surreal isso. Mas olha, eu vou começar por aqui. Gente, bate muito o meu baralho de pombagira com o baralho da cigana. É incrível. Mas vamos lá. Novamente, tá? A carta em casa e a carta de teimosia. Então, a gente fala sobre o quê? Sobre ciclos viciosos que estão incutidos dentro de vocês. Então, vai trabalhar o quê esse alinhamento? Pois é. Eu acredito que muita da gente, assim, vai falar assim, poxa, eu tô repetindo isso e aquilo na minha vida, eu preciso mudar. Eu preciso fazer um jeito de as coisas acontecerem na minha vida. Vai ter muita gente que vai ter essa introspecção, assim, de falar, caramba, cara, eu não aguento mais a minha vida desse jeito, eu não aguento mais estar numa situação X. E vai querer mudar, tá? E aqui vem trazendo, ó, conexão com guias espirituais, tá? Coisas do passado, confirmando realmente, né? Eu vi bastante, e a carta da âncora, ela me traz muito essa questão de sonhos, tá? Por quê? Porque quando a gente tá dormindo, a gente sai do nosso corpo. O que permite que a nossa alma volte pro nosso corpo é tipo um cordãozinho, uma linhazinha que fica grudada na gente. Então a âncora, ela me lembra muito isso. O lugar que a gente precisa voltar, né? O ponto de partida da gente. Eu falei disso numa tiragem minha, se não me engano. Que a gente precisa sempre ter um ponto de partida, né? Então, eu quero evoluir na minha vida financeira. Então, qual é o seu ponto de partida? Da onde você está saindo? E eu não tô falando, tipo, eu tô saindo da mesmice, tô saindo da miséria. Não, não tô falando isso. Da onde você está saindo, da onde você está saindo e para onde você pretende ir. Não é só, tipo, eu quero ser famosa, eu quero ser bem sucedida, não. A gente tem todo um degrau assim, ó, que a gente tem que ir por vez, tá? Por vez. Por quê? Para prosperar na nossa vida, a gente também precisa saber subir os degraus, né? Por exemplo, eu quero ficar famosa no TikTok. Então, vai procurar como engajar,
vai procurar questões de marketing, coisas que estão em alta, o que, que as pessoas querem ver, o que, que as pessoas querem ouvir. Então é basicamente isso, tá, gente? É uma caminhada difícil, viu? Vai achando que é fácil. Não é fácil, não. Para alguns deve ser fácil mesmo prosperar, mas e sustentar essa prosperidade? E aí? Será que é fácil? Então, assim, né? A energia aqui, ó. Vocês escutaram o raio? A energia aqui muito forte, tá? Realmente nesse alinhamento, que é basicamente tudo que eu falei, gente. Eu não falo besteira. Eu só falo com as vozes da minha cabeça. Eu já falei isso. E quando eu falo voz da minha cabeça, relaxa, gente, não sou esquizofrênica. Também não fiz nenhum teste, mas eu não sou. E eu sempre bato muito de encontro, sabe? A Mika veio me trazer muito sobre o dia de amanhã. Eu tenho um calendário lunar aqui preso na minha parede. E eu sei que março, então assim, fevereiro, pá, alinhamento de planetas, né? Vem alinhando os planetas pra gente estar se alinhando. Por quê? Porque março, eu vou trazer esse conteúdo pra vocês. Março, tô até ansiosa. Março, pela quarta vez eu falando, março vai trazer dois eclipses. Os dois primeiros eclipses do ano de 2025 vai acontecer em março. Então, assim, o nosso 2025 começou babadeiro, tá? Bem babadeiro. Aqui, pelo menos, começou. E não só por essas questões astrólogas, não. Mas por outras questões, assim, pessoais, espirituais. E aí eu te pergunto, a sua também começou babadeira? Que a minha começou. Começou, gente, tá? Que tá as coisas acontecendo. E assim, pedindo que a gente mude, né? Que a gente evolui. Se vocês não notaram, a gente tá com uma câmera boa, né? Gente, tô muito feliz, de verdade. Foi uma conquista. E eu falo a gente porque vocês merecem estar me vendo numa alta qualidade de 4K, né? Vocês merecem. Fala a verdade. Não tava dando pra ver, mas eu naqueles pixels todo borrado, assim, ó, né? Não tava dando. Então é isso, gente. Comprei um microfone também. Se minha voz ficar meio robótica, é porque esse microfone ele não me ajuda às vezes, tá? Mas enfim, eu estou tentando evoluir para realmente trazer não só conteúdos bons, mas uma qualidade boa, né, para vocês, tá bom? Então é isso, esse foi o vídeo falando um pouco sobre alinhamento dos planetas, mas entendendo outras questões também que a gente precisa trazer, né? Então é isso, gente, eu sou a Vitéria. Comentem aí o que vocês acharam, o que vocês estão sentindo sobre isso, tá bom? E se vocês sabiam algo sobre isso, já foram alertados, enfim. Curte e principalmente compartilha, porque eu sei que tem mais gente que precisa saber disso. Um beijo e até a próxima.